Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje nós vamos pegar uma empresa para analisar. A empresa escolhida é a Ser Educacional, que atua na área de educação universitária. Ela tem grande presença no Norte e Nordeste. Não se trata de nenhuma indicação de compra. O conteúdo desse vídeo é meramente educacional. Antes de entrarmos no assunto, vamos olhar rapidamente os números dela. Aqui temos um resumo de como a empresa vem se comportando nos últimos 10 anos. Eu tirei essa tabela do site da Baster. A gente pode observar que as receitas dela subiram fortemente nos primeiros 6 anos e discretamente nos 3 anos seguintes. O EBITDA e o lucro líquido não saem do lugar nos últimos 4 anos, mas ela é uma empresa sem dívida, com bom fluxo de caixa e uma margem líquida boa para o setor. Dá para ver que é uma empresa bem administrada, que defende seus números mesmo em momentos difíceis. O analista deve perceber logo de cara se tratar de uma empresa cíclica. Os números mostram como a recessão dos anos anteriores e o aumento do desemprego afetam o resultado dela. Então é esperado que a melhora gradual da economia leve a um novo aumento dos lucros. Como analisaremos em vídeo posterior, a empresa está investindo na melhoria dos campos universitários e na aquisição de novos centros educacionais, o que leva a gastos maiores no momento, mas deve colher frutos no futuro. Como eu analiso uma empresa? Um pequeno roteiro pode ser resumido da seguinte forma. Primeiro, eu vejo quais são suas fontes de receita, quais são seus clientes. Em seguida, eu procuro entender quais são seus custos de produção, o que faz variar os custos. E por fim, eu analiso a dívida. Quando vou analisar uma empresa nova, gosto de pegar o relatório anual e confrontar com o do último trimestre para verificar se a empresa está alcançando suas metas. Se formos olhar o demonstrativo financeiro de 2018, veremos que a empresa fala dos resultados positivos inicialmente. Isso é normal. Se a empresa começasse apresentando os resultados ruins primeiro, significaria que ela não tem um departamento de publicidade minimamente competente. Então, se seguirmos o demonstrativo, veremos a empresa citar que abriu 14 novos campi nos últimos 24 meses, ela teve um crescimento de 30%, passando de 46 para 60, e abriu 86 novos polos de ensino à distância, um aumento de 72%, passando de 119 para 205. Apenas mais à frente, e após explicar as razões, veremos ela falar da redução no número de alunos de 152,4 mil em 2017 para 150,2 mil no final de 2018, uma queda de 1,5%, o que eu considero que praticamente não houve variação, é uma queda mínima, um quadro de certa estabilidade. Mas o que eu quero que vocês notem é que o analista deve se perguntar: quem paga as contas? Como entra dinheiro na instituição? E essa resposta é óbvia, são os alunos. Os alunos representam a entrada de capital, então quanto mais alunos, mais dinheiro em tese. O analista deve então reordenar o relatório e primeiro avaliar os tipos de alunos, pois eles são a chave para entender a entrada de caixa. E vemos que a empresa perdeu um percentual pequeno, eu diria até que ficou estável. E isso é compreensível. Como o setor educacional é cíclico, é esperado uma variação para baixo no número de alunos em um momento ruim da economia. Espera-se agora uma melhoria com a retomada gradual dos indicadores econômicos. Com isso em mente, vamos ver os tópicos a seguir. Agora, olhando o relatório do segundo trimestre de 2019, vemos que a base de alunos aumentou em 1,5% no primeiro trimestre de 2019, passando de 163 mil para 165,5 mil alunos. Mas, se o analista leu com cuidado esse relatório, ele verá que essa informação não diz muito sobre a quantidade real de alunos. Veremos o porquê. Existem dois tipos de alunos: os alunos dos cursos presenciais e os alunos dos cursos à distância. E o analista deve reorganizar seu relatório para contabilizar separadamente esses dois tipos de alunos. Por quê? Olhando essa tabela, o aluno de graduação presencial tem um ticket médio de R$ 769,09, enquanto que o aluno de ensino à distância é de apenas R$ 235,38. Além disso, os custos são totalmente diferentes. O aluno presencial gera um gasto maior com toda a infraestrutura colocada à disposição dele, além de ocupar um maior tempo do professor. Mesmo assim, o lucro gerado por esse tipo de aluno é maior. Por outro lado, a quantidade de alunos presenciais é limitada pela própria quantidade de vagas físicas. Já a quantidade de alunos à distância pode crescer muito,
aumentando pouco o custo. O analista deve perceber esse fato como uma oportunidade da empresa aumentar muito seus lucros. Retornando ao quadro, vemos que o ticket médio dos alunos presenciais aumentou 0,7% do segundo trimestre de 2019 em relação ao segundo trimestre de 2018, mas o dos alunos de ensino à distância recuou, o que reforça a tese de como os dois grupos devem ser avaliados separadamente. Vamos observar a captação de alunos pelos centros universitários da Ser Educacional. Se a gente não tivesse observado a diferença entre alunos presenciais e os alunos à distância, poderíamos nos concentrar na primeira linha dessa tabela, que nos fala que o número de alunos aumentou 12,5%. Na verdade, a gente nem deve se importar muito com esse número, devido à diferença gritante entre os dois tipos de alunos. Para a gente compreender melhor a entrada de caixa na empresa, devemos nos concentrar em cada tipo separadamente. Confrontando o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2018, a gente vê que com os alunos de graduação do ensino à distância ocorreu um aumento de 41%, passando de 12,5 mil alunos para 17,7 mil, um ganho expressivo. Já nos alunos presenciais, ocorreu um aumento mais modesto, mas mesmo assim importante, de 3,7%. Nos alunos da pós-graduação, vemos um tremendo aumento dos alunos do ensino à distância, de 183%, o que significa que a publicidade da Ser Educacional está funcionando nesse segmento. Mas, ao mesmo tempo, vemos uma queda de 29,3% dos alunos presenciais. Apesar dessa queda, vemos que o número de alunos vem aumentando ao longo do tempo. Inclusive, a gente espera um ganho maior em 2020, devido à melhora na economia. Outra questão importante é o crédito estudantil. Boa parte dos candidatos a alunos universitários no Brasil não tem renda familiar suficiente para custear as despesas com a universidade. Então eles precisam de um financiamento. O que vemos nos últimos anos é a diminuição da oferta de vagas no FIES. Um dos problemas de se financiar um aluno universitário é o risco de se receber o dinheiro de volta. Quando se financia um carro ou um imóvel, existe o bem para se confiscar e reaver o dinheiro de volta. O mesmo não ocorre no financiamento estudantil. Por isso, as instituições financeiras não costumam oferecer esse tipo de crédito. Então, se a gente olhar essa tabela, vemos apenas um pequeno aumento no número de alunos financiados pelo FIES. Mas, como veremos adiante, esse aumento é fictício, pois parte de uma base muito pequena, pois a diminuição se iniciou em anos anteriores. Por isso é importante conhecer o histórico, e vamos notar o quanto essa falta de oferta impactou os negócios da empresa. Um dos motivos da queda do financiamento via Pravaler e Educred é que a empresa pretende manter sua margem de lucro. Então ela resolveu ser mais exigente na concessão do crédito a fim de evitar um percentual alto de inadimplência. E o outro motivo é a própria situação do país. Em geral, o aluno tem o dobro de anos para quitar a dívida. Se um curso dura 4 anos, ele terá 8 para pagar o saldo restante. Mas se o nível de desemprego é alto, o risco de inadimplência sobe, e por isso a empresa decidiu ser mais criteriosa na oferta de crédito estudantil. O próximo passo é a gente olhar a rematrícula e evasão de alunos. A gente verifica uma melhora na rematrícula do primeiro semestre de 2019 para o primeiro semestre de 2018, passando de 90,8% para 92,4%, com aumento de 1,6%, o que é bom. Por outro lado, a evasão de alunos cresce. Foi de 14,6% para 15,7%, um aumento de 1,1%, o que é ruim. Olhando o todo, nós percebemos que a instituição conseguiu aumentar o número de alunos, o que é positivo, mas devido ao aumento da evasão, o resultado foi um pouco pior do que o mesmo semestre do ano passado. O aumento ocorreu mesmo com a empresa optando por restringir o crédito para manter o índice de inadimplência baixo. A decisão parece correta. Por outro lado, vemos claramente os fatores cíclicos da economia atuando. O nível de desemprego alto influiu diretamente no aumento da evasão e no aumento da inadimplência. Outro ponto que eu vejo como muito positivo é o aumento grande do número de alunos no ensino à distância. Crescer a base de alunos presenciais é caro, pois exige criar novos espaços físicos. As turmas de ensino à distância não têm essa limitação. Então, esse é um fator que pode permitir à empresa aumentar suas receitas sem aumentar significativamente seus custos, dando um salto nos lucros. Mas a empresa não esqueceu seus campi. Ela criou um projeto novo de modernização deles, mas vamos tratar disso em outro vídeo. A questão é que ninguém vai se filiar a uma instituição que não seja de renome, e o nome das marcas da empresa é conquistado pelas universidades físicas. Como conclusão, após estudar os alunos,
começa a ficar claro por que a empresa não tem conseguido aumentar o lucro. Os últimos anos foram difíceis para o segmento. Para finalizar, se olharmos o número de alunos presenciais, perceberemos que ele cresce ao longo do tempo, exceto no último ano, no qual ocorre uma leve queda. Observando os alunos com fiéis, a gente verifica a importância desse tipo de financiamento para a instituição. De 2013 a 2016, ele respondia por cerca de 45% dos alunos. Em 2017, começa uma queda, que se acentua em 2018. Em 2019, apenas 26,1% dos alunos são financiados pelo FIES. Comparando com um pico de 47,5%, o nível atual é quase a metade. Então a gente percebe que a empresa saiu bem, apesar do corte do financiamento por parte do governo. Os otimistas podem achar uma vantagem nesse aspecto, pois a empresa passou a depender menos do crédito estudantil oficial. Na minha avaliação, a empresa saiu muito bem para um período conturbado. Mas o importante aqui é que as pessoas entendam a importância de se olhar a entrada de capital na empresa primeiro. Ela explica muito dos resultados operacionais da empresa. E por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, um pouco mais sobre a análise da empresa Ser Educacional. Até lá!